Shalom. Em 1 João 2, do versículo 18 em diante, diz: Filhinhos, é chegada a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora, na última hora, muitos se têm feito anticristos. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, estariam conosco. E isso era para que todos saibam que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo e sabei todas as coisas. Será que os irmãos realmente sabem todas as coisas? Porque está dizendo que quando estivesse próximo a vinda do anticristo, nos últimos dias, muitos se fariam anticristos. Mas o que é um anticristo? Jesus é o verbo. Ele é a palavra viva de Deus. Então o que é um anticristo? É alguém que nega o que está escrito. E hoje, muitos estão negando a palavra de Deus. Daí, em 2 Tessalonicenses 2, dizer que a igreja, antes da volta de Jesus, estaria em apostasia. A apostasia é o desvio da verdadeira fé. A fé verdadeira vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Furlan, sou pastor, sou capelão, sou escritor do livro Revelando Mistérios da Bíblia e do livro O Nome do Criador e o Porquê da Salvação Vem dos Judeus. Jesus disse que tem muitos aí se dizendo judeus, mas não são, mas são sinagogas de Satanás, ou seja, igrejas de Satanás. Então, no vídeo de hoje, a gente vai estar falando aqui sobre 2 Tessalonicenses 2. O texto é um texto bem completo, bem complexo, então tenho certeza que irá ajudar os irmãos na caminhada. Vamos falar do templo, nós vamos ver que não vai ser reconstruído o terceiro templo em Jerusalém. Vamos estar falando nesse vídeo sobre o arrebatamento da igreja. Os irmãos vão ver que a igreja vai ser arrebatada ante a última trombeta e não tem arrebatamento secreto. Então tenho certeza que está um vídeo muito interessante. Eu peço para você já deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Ajude a divulgar esse vídeo. Tenho certeza que até o final do vídeo você irá se surpreender com o que será dito aqui. Então vamos ler 2 Tessalonicenses 2, versículo 1, diz assim: Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então o texto fala de quê? Da volta de Jesus e da nossa reunião com Ele, que no caso é o arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que Jesus vem nas nuvens onde todo olho verá e nós teremos nosso corpo transformado em um piscar de olho. Ante a última trombeta iremos de encontro ao Senhor nos ares. Mas como assim teremos nosso corpo transformado em um piscar de olhos? Lembra quando Jesus estava no Monte da Transfiguração? Ele estava num corpo como o nosso, e no piscar de olhos ele ficou com a veste branquinha, ficou em um corpo espiritual até que apareceu Elias e Moisés ao lado dele. Assim será o arrebatamento da igreja. Você estará nesse corpo, no piscar de olhos você vai ter um corpo espiritual e começará a subir e de encontro a Jesus nos ares. Esse é o verdadeiro arrebatamento da igreja. E isso acontecerá ante a última trombeta, como está lá em 1 Tessalonicenses 4, e 1 Coríntios 15. Então, nós fizemos um vídeo sobre o arrebatamento da igreja. Se você quiser encontrá-lo, é só você digitar no YouTube, Capelão Alexandre Arrebatamento. Vamos lá. Continuando, 2 Tessalonicenses 2, versículo 1. Ora, irmãos, rogamos pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola nossa, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, Paulo aqui está nos alertando que ninguém deve nos enganar. E ele vai dizer agora por quê. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Assim o quê? A volta de Jesus e a nossa reunião com Ele. Sem que antes venha a apostasia, esse manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, antes que a igreja esteja em apostasia, que é o desvio da verdadeira fé, esse manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo, não tem arrebatamento da igreja. Irmãos, em Mateus capítulo 24, ali bem retrata como o mundo estará quando estiver próximo à volta de Jesus. Ali fala de rumores de guerra, que é justamente o que nós estamos vivendo. Fala de uma tribulação tão grande que nunca houve nenhuma antes dela, e nem haverá outra após ela.
e que se os dias dessa tribulação não fossem abreviados, nenhuma carne sobreviveria. Mas, por causa dos escolhidos, estes dias serão abreviados. Então, nós entendemos duas coisas. Primeiro, essa tribulação fala de uma destruição tal que, se Deus não intervir, nenhuma carne vai sobreviver. Mas Deus vai intervir por conta dos escolhidos. Então, os escolhidos vão estar aqui durante essa grande tribulação. Agora, mas que tribulação tão terrível é essa? Essa tribulação é a Terceira Guerra Mundial e ela vai ser nuclear. E nós estamos prestes a vivenciar isso. Com essas guerras aí de Ucrânia, Rússia, né, Israel, Hezbollah, e então os países da União Europeia ajudando a Ucrânia, e o Putin está, né, ameaçando com arsenal nuclear, já fez aliança com a Coreia do Norte. Então nós estamos caminhando para o cumprimento de Mateus 24, da grande tribulação. Mas conforme a gente vai lendo, a gente vai falar mais sobre esse assunto. Então vamos lá, versículo 3 agora. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, esse manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, está dizendo que o anticristo vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. Onde é o templo de Deus hoje? Somos nós. Porque Deus não habita mais em templo feito por mãos de homens. Jesus disse no Evangelho de João: derrubem este templo e em 3 dias eu levanto outro. E aí eles caçoaram de Jesus: em 46 anos foi edificado este templo e tu levantarás em 3 dias? Aí termina o texto. Mas eles não entenderam que Jesus lhes falava do templo do seu corpo. Então, enquanto Jesus estava vivo, o templo era a casa do Pai. Até que Jesus disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Então, mas Jesus derruba este templo, e em 3 dias eu levanto outro. E ele falava do templo do seu corpo. Então, quando Jesus morre, no 3º dia, quando ele ressuscita, surge agora um novo templo, a nova casa do Pai, que é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é formado pelos membros do corpo de Cristo, onde o cabeça é o Senhor Jesus. Então, hoje Deus habita em nós através do seu Santo Espírito. É a mesma coisa quando o anjo diz para João: pega esse livrinho, come ele. Ele vai ser doce na sua boca como mel, mas vai amargar no seu ventre. Aí depois que João come o livrinho, né? Aí o anjo diz: agora importas que profetizes outra vez a povos, nações, multidões e línguas. Ou seja, aquele livrinho é a Bíblia quando ela fosse montada. E quando você começa a ler, que é comer no mundo espiritual, é por isso que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Quando você começa a ler a Bíblia, você vê que ela é doce, como mel na sua boca. Mas quando você realmente tem um entendimento, e você vê o quão difícil é alcançar a vida eterna no reino do céu, você vê que ela amarga. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 3, né, que eu não tenho certeza da minha salvação, mas eu estou lutando para conquistá-la. Né? Ele diz em 1 Coríntios 9, se eu não me engano, que assim como um atleta se submete a um treinamento rigoroso para conquistar, né, uma medalha, assim nós devemos nos submeter a um treinamento rigoroso para conquistar a coroa da vida. Né? Jesus disse para ser fiel até a morte para conseguirmos a coroa da vida. Então, assim, tem que multiplicar talento, tem que ser semelhante às virgens prudentes, senão você não vai entrar na vida eterna. Né? Quando diz que o reino de Deus é tomado à força ou através do esforço, Deus não está brincando. É por isso que você tem que buscar estar sempre crescendo na graça, que é no revestimento de poder, nos dons espirituais e no conhecimento de Deus, que é no conhecimento da palavra. Né? Na graça e no conhecimento. Então, o anticristo, quando ele vai se assentar no templo de Deus, são no coração da humanidade. Por quê? Porque assim que terminar essa terceira guerra mundial, que vai ser nuclear, vai haver uma devastação tão grande nesse planeta Terra, que aqueles 10 chifres da besta, lá de Apocalipse 17, que o anjo disse que são 10 reis, que ainda não receberam o governo, mas vão receber por uma hora, que no caso são os 10 presidentes mais influentes do mundo, eles vão entregar todo o poder à besta. Mas que besta é essa? A besta é Apocalipse 13, de 2 chifres. Para você entender o que significa essa besta de 2 chifres, de Apocalipse 13, você precisa lá no livro de Daniel, no capítulo 8, onde tem uma batalha de um bode com um chifre grande e um carneiro com 2 chifres. Aí o anjo explica que aquele bode com o chifre grande é o reino da Grécia, e aquele chifre grande
Alexandre, o Grande, né? E aquele carneiro com 2 chifres, os 2 chifres representam os medos e os persas, que eles vão se unir e formar o governo da Medo-Pérsia. Então assim acontecerá quando aqueles 10 chifres de Apocalipse 17 entregar todo o poder à besta de Apocalipse 13 com 2 chifres, vai se formar o governo do anticristo. Um poder político e religioso vai se unir e formar o governo do anticristo, o governo da nova ordem mundial. Então, aí vai ter moeda única, religião única, aí os verdadeiros cristãos que não vão colocar a marca da besta na mão direita ou na testa, onde ninguém vai poder comprar ou vender nada, vão ser perseguidos, pois aquele que colocar a marca da besta já está condenado. Então, mas isso tudo, o livro Revelando Mistérios da Bíblia vai te ajudar a entender. Você vai ver em que período de tempo você está vivendo. Como que você faz para você adquirir esse livro? Esse livro é inteiramente grátis, a gente até pede uma contribuição, né? Mas quem não puder contribuir, não tem problema, vai conseguir ler o livro, porque dai de graça o que de graça recebestes. Então, para você adquirir esse livro, você precisa enviar a palavra livro para o Zap, DDD 24 98837 6471, vai estar na descrição, tá bom? Então, vou continuar lendo aqui. Então, como eu estava dizendo, o anticristo ele vai surgir justamente para resolver o problema da humanidade. Então ele vai se assentar no templo de Deus, que é no coração da humanidade. Por isso que ele vem como cordeiro, falando aquilo que as pessoas querem ouvir, né? Mas fala como dragão, que o dragão é a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, o pai da mentira, porque a verdade de Deus é a palavra, e o diabo fala sempre o contrário. Ele até usa a palavra, né? Como ele torceu a palavra lá no deserto com Jesus. Está escrito, mas também está escrito. E assim tem acontecido com os anticristos dos últimos dias. Eles até usam a palavra, mas quando você tem a unção do santo e sabe todas as coisas, usa a regra correta de interpretação, você usa com os falsos profetas dos últimos dias. Mas também está escrito. Amém? Então, assista o nosso vídeo. Capelão Alexandre, católicos e evangélicos no mesmo engano. Vocês irão entender isso. Nós fizemos um vídeo também recente, Apocalipse, os 144 mil. Irmão, esse vídeo ficou muito bacana. Tenho certeza que vai te ajudar muito na caminhada também. Então, vamos continuar lendo 2 Tessalonicenses 2, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, vai sentar no coração da humanidade, não é no templo físico. Irmãos, você acha que os muçulmanos vão deixar destruir o Domo da Rocha, aquela cúpula de ouro lá em Jerusalém, para construir terceiro templo? Jamais, irmãos. Isso não vai acontecer. Por isso que a letra mata e o espírito vivifica, né? Versículo 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. Aí os teólogos acreditam que esse um que precisa ser tirado para que o anticristo se manifeste é o Espírito Santo. Não tem lógica, irmãos. Não tem como o Espírito Santo se retirar para que o anticristo se manifeste. Não é isso. Quando você vai para Apocalipse 17, ali fala que aquelas 7 cabeças, uma daquelas 7 cabeças vai ser a 8ª, e ela vem do abismo. Então, mas precisa que uma das 7 seja tirada para que a 8ª se manifeste. É isso. O livro Revelando Mistérios da Bíblia vai te ajudar a entender isso daí. Ele é bem explicativo nesse sentido, do livro do Apocalipse. Irmãos, em Apocalipse 1, versículo 3 diz: bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Então, a pergunta é, por que o povo não entende o livro do Apocalipse até hoje? Sendo que a palavra Apocalipse significa revelação. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que há de acontecer, né? Então, o livro Revelando Mistérios da Bíblia vai te ajudar a entender o livro do Apocalipse. Versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo,
o homem da iniquidade, né? A palavra iniquidade significa transgressão à lei. A quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, você entende que quando Jesus vier, quem vai estar reinando? O anticristo. Então, não tem, irmão, a volta de Jesus antes da manifestação do anticristo. Não tem arrebatamento secreto. Então, por isso, volto a repetir. Assista o nosso vídeo, Capelão Alexandre, Arrebatamento da Igreja. Você vai entender isso. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então, ele vai fazer muitos sinais e prodígios, mas é da parte de Satanás. Mentira. Tem aí muitos hologramas, vai ter muitos sinais da tecnologia, ARP, mas sei lá mais o que. Então, por isso você tem que estar firme. Aonde? Na palavra de Deus. Não está escrito. Por isso que a Bíblia não confia em teus olhos te enganam. Enganoso mais do que todas as coisas é o seu coração. Há caminhos que para o homem parece ser correto, mas o fim dele leva à morte. Por isso você tem que estar com Jesus, olhar somente para o autor e consumador da sua fé, na palavra. Isaías 2:22, parem de confiar no homem, ele não passa de um sopro em suas narinas, que bem ele te pode fazer. Você tem que olhar só para Jesus, irmão, acreditar no que está escrito. O justo viverá pela fé. E a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Vamos lá, versículo 10 agora. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para se salvarem. E por isso, agora presta atenção, versículo 11, 2 Tessalonicenses 2, versículo 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Irmão, a porta da graça vai se fechar, assim como aconteceu no dilúvio. Noé entra na arca, o próprio Deus fecha a porta da arca e não vem o dilúvio. 7 dias depois é que vem o dilúvio. E a Bíblia fala que vai chegar um momento em que a porta da graça vai se fechar e depois, após 7 anos, vem Jesus. Assim como, por isso que ele disse que a volta dele seria como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, de repente veio o dilúvio e levou a todos. Mas lembre-se disso. Noé entra na arca, Deus fecha a porta e o dilúvio só vem 7 dias após a arca estar fechada. Assim vai acontecer nos últimos dias agora. 7 anos antes da volta de Jesus, Deus vai enviar a operação do erro para que o povo creia na mentira. Deus não vai mais permitir que as pessoas se convertam, se salvem. Por quê? Porque não quiseram crer na pregação do evangelho. Irmão, para pensar. Muita gente fala aí de duas voltas de Jesus, que primeiro vai desaparecer um monte de gente. Aí, imagina, as pessoas vendo as outras desaparecerem. Agora nós vamos crer. Não é assim, irmão. Deus não vai permitir isso. Por isso que diz em Marcos 16, versículo 15 e 16, ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Não tem como a pessoa crer vendo as pessoas desaparecendo. Deus não vai permitir isso. Por isso, volto a repetir, assista o nosso vídeo, Capelão Alexandre, Arrebatamento da Igreja. Continuando, versículo 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Versículo 13 agora. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, não vai ser reconstruído o terceiro templo em Jerusalém. Não fica. Infelizmente, hoje o termômetro, né, dos evangélicos está sendo a reconstrução do terceiro templo. Aí vai pegar todo mundo de surpresa. Mesma coisa, o anticristo não é uma pessoa que vai negar Jesus, que ele é o Cristo, que ele é o Messias, e sim alguém que nega a palavra. Essa pessoa que vir, ela vai falar de Deus, de Jesus, de amor. Ela vai querer se assentar no templo de Deus, que somos nós, querendo parecer Deus, porque ele vem como um cordeiro, mas fala como um dragão. Ele vem para resolver
o problema da humanidade. Vai implantar moeda única, religião única, governo único, para acabar com as guerras, não vai ter mais sonegação de imposto, não vai ter mais sequestro, porque vai ter todo mundo chipado. E aqueles que não quiserem botar a marca da besta, né? Estou falando chip aqui, mas parece que vai ser isso, vai ser um chip. Aqueles que não quiserem é porque são bandidos, é porque tem problema com a justiça, e aí os verdadeiros cristãos vão ser perseguidos novamente. Aí vai se cumprir, você deve fugir para os montes, né? Sair dos centros comerciais, porque você não vai poder colocar a marca da besta. E se você não colocar, você não vai poder comprar nem vender nada. Então é bom você ler o livro Revelando Mistérios da Bíblia, que aí vai abrir seu entendimento. Então, volto a repetir, para você adquirir o livro, é só você enviar um zap com a palavra livro para o DDD 24 98837 6471. Se esforce, irmão, para adquirir esse livro. O nome do Criador e o porquê da salvação vem dos judeus. Por que esse livro é muito importante? Porque lá em Jeremias 23, no versículo 20, diz que a ira de Deus não irá se apartar da humanidade até que ele cumpra os desígnios do coração dele, e que somente nos últimos dias nós iremos entender isso. Entender por que a ira de Deus não iria se apartar da humanidade. Se você ler Jeremias 23, do versículo 20 ao 27, você vai ver que assim como os profetas do passado fizeram o povo esquecer o nome de Deus por conta de Baal, assim estaria acontecendo nos últimos dias. A palavra Baal significa Senhor. A Bíblia explica isso quando você lê as palavras. Baal Peor, Senhor da prostituição. Baal Zebut, Senhor das moscas. Baal Zefon, Senhor do norte. Baal Perazim, Senhor do rompimento. Então, o que significa a palavra Baal? Senhor. Qual é o nome de Deus hoje dentro das igrejas? Senhor. Quando você usa a palavra Senhor no ato de senhorio, Senhor Jesus, Senhor Deus, ou o nome de Deus, né? Usando a palavra Senhor no início, no ato de senhorio, é louvável. Agora, você chamar o nome de uma pessoa Senhor, aí já está errado, né? Já é Baal. E por que Deus é chamado de Senhor dentro das igrejas? Por quê? Porque como entende-se que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e aí perdeu-se o nome de Deus. Quando você assistiu nosso vídeo, Capelão Alexandre, católicos e evangélicos no mesmo engano, você vai entender isso. Por que é tão importante você ler esse livro, O Nome do Criador e o Porquê da Salvação Vem dos Judeus. Esse livro ele tem um custo de R$ 45,00, já com frete incluso, ele chega na sua casa. O outro é em PDF, você recebe pelo Zap. Aí você imprime, encaderna, tem certeza que os dois livros vão te ajudar muito na sua caminhada. Então, volto a repetir, não esquece de dar o like, se inscreva no nosso canal, toda semana tem vídeo novo. Se esforce para assistir os outros vídeos, né? E lembre-se, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, e as demais coisas Deus acrescentará em sua vida. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus possa abençoar você e sua família, em nome de Jesus. Amém.